Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia da 23ª edição da CEVET UNB. Meu nome é Milena Gomes, eu sou estudante do 7º período de veterinária e hoje eu tenho a honra de receber no nosso evento o médico veterinário Carlos Cotias para ministrar a palestra de tema Uretrocistoscopia, do diagnóstico ao tratamento. O médico veterinário Cotias, ele é graduado pela Unesa, possui pós-graduação em gastroenterologia veterinária na Universidade Católica de Salta, na Argentina, é membro fundador da Sociedade Latino-Americana em Endoscopia Veterinária, também da Associação Ibero-América de Gastroenterologia Veterinária. Atualmente trabalha com procedimentos minimamente invasivos, como endoscopia e videolaparoscopia. E antes de dar início palestra, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Estopato, Labcare, Exotic Life, Ouro Fino e a Scan, e também tem alguns recados. O formulário de presença vai ser liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos, pois só vai receber quem confirmar a presença nesse formulário. As camisetas da CEVET estão à venda, então quem tiver interesse, custa R$ 35,00 e as outras informações estão lá no Instagram, @CEVETUNB. Também estamos tendo um concurso de desenho, valendo um estetoscópio. Então, vale muito a pena dar uma olhada lá no nosso Insta também. E ao final da palestra, abriremos espaços para perguntas. Então, podem enviar no chat, sinalizando com a hashtag pergunta, que iremos anotar. Esperamos que seja um momento muito proveitoso para todos que estão assistindo. Por favor, doutor, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Olá, obrigado. Boa noite a todos. Tá? Mais uma vez agradecendo a vocês aí pelo convite da semana acadêmica de vocês. Tá super organizado, nenhum tipo de intercorrência. Então, de parabéns aí pelo evento. Bom, vamos começar começando com a palestra, né, de uretrocistoscopia, do diagnóstico à terapêutica, né? Isso é um exame de endoscopia, né, de trato urinário baixo, né, que ele permite a visualização e exploração direta do lumen de uretra e bexiga, né, sendo que nós conseguimos avaliar tanto os ossos ureterais, tanto o direito quanto o esquerdo, né. Isso aqui é um esqueminha que nós fizemos, né, de uretra, né, a bexiga, né, onde fica repleto de urina, e os ureteres, tanto o esquerdo quanto o direito, e nós vamos conseguir visualizar tanto em macho quanto em fêmeas essas estruturas na parte do lumen, tá? E a palavra uretrocistoscopia, ela vem exatamente por abordar primeiro a uretra e logo em seguida a bexiga com a visualização tanto dos ossos ureterais direito e esquerdo. E o que nós vamos partilhar, né? Vamos dividir tanto o trato urinário baixo, né, que é a parte caudal, que é o nosso tópico de hoje, que nós vamos abordar. Tanto a uretra, que vamos conseguir avaliar o calibre da uretra, se ela tem algum tipo de estenose, se ela tem algum tipo de deformidade. Vamos avaliar a coloração de mucosa, né, se realmente tem alguma deformidade anatômica, de um tipo de ureter ectópico, por exemplo, né, e avaliar a bexiga, né. Vamos avaliar também a parte anatômica, a função dela, se realmente ela está compatível com o padrão anatômico, a capacidade, né, ou seja, o volume de aporte de urina, né, se ela está compatível com o padrão de normalidade, avaliar a mucosa, se ela realmente está vascularizada ou não, se ela tem edema, se ela tem algum tipo de alteração em anatomia, se ela tem presença de pólipos, né, se ela tem presença de neoplasias, se ela tem realmente um processo inflamatório e até mesmo os urólitos, né, que com certeza tem bastante rotina na clínica. E a parte de trato urinário alto, que não é o nosso foco hoje, que pega a parte de renal, né, a parte dos rins, que também avalia a parte de calibre, mucosa e irregularidades anatômicas, e os ureteres, né, que também avalia o calibre, a mucosa e a sua funcionalidade. Essa parte de trato urinário alto, não vamos fazer
dar andamento nessa palestra. O tópico dessa vez é de trato urinário baixo. Tá? Bom, quais são as principais indicações da uretrocistoscopia, né? Realmente são a polaquiúria, a estrangúria e a hematúria, como nós vimos no vídeo aqui na lateral, né? Um paciente que ele tem dificuldade para urinar, ele chegou até a clínica com muita... a tutora, ela batia na tecla de que realmente ela tentava fazer força para evacuar, e na verdade não era dificuldade para evacuar, era sim dificuldade para urinar, né? Então ele fazia tanta força que acabava evacuando. Então ficou nessa mentalidade da tutora de que realmente o problema era em trato digestivo baixo. Tá? Temos também as infecções bacterianas reincidentes, aquelas cistites que realmente não cessa com o uso de antibióticos, uso de medicamentos. Então tem a indicação também da uretrocistoscopia. As incontinências urinárias, que nós vamos abordar mais à frente, os tipos que podem colaborar para esse tipo de enfermidade. Alterações anatômicas, também elas conseguem ser visualizadas pela uretrocistoscopia, e além de visualizadas, nós vamos conseguir fazer também alguns tipos de correções, também vamos abordar nessa palestra de hoje. E a malformação anatômica, que também vamos abordar e vamos compartilhar com vocês o que pode ser feito em mínima invasão. Antes de tudo, vamos ter que falar um pouquinho de equipamento, para vocês tentarem entender. Os equipamentos eles se dividem em flexível e rígida, né? Em fêmeas, nós utilizamos tanto a ótica rígida, né, que são essas câmerazinhas que realmente custam uma fortuna, mas que tem uma precisão em diagnóstico que é fabuloso, e os endoscópios flexíveis, né, que também custam 2 vezes mais do que as óticas rígidas, mas são necessários para fazermos em pacientes machos, né, já que nos machos, a uretra ela tem a curvatura peniana ali, que realmente não tem como eu abordar de forma contínua, né? Eu preciso fazer curva para chegar até a bexiga. Então, é necessário um endoscópio flexível. Tá? Dando continuidade aos equipamentos, nós temos uma vertente de material, né? Nós temos pinças de biópsia, né? Onde vamos coletar material para histopatologia, para citologia, para qualquer tipo de que colabore para um diagnóstico, seja para cultura bacteriana, cultura fúngica, etc. E tal. Pinça de apreensão, muitas das vezes, é utilizado para retirada de urólitos, né? Então, cada pinça dessa, ela realmente custa um valor bem exorbitante, né? Porque realmente nós conseguimos passar para o cliente, né? São pinças extremamente caras e tem que ser realmente colocada na ponta do lápis e passar para o tutor se ele realmente está disposto com o procedimento em mínima invasão. Né? As pinças de polipectomia, onde muitas das vezes nós fazemos retiradas de pólipos e também fazem parte da endoscopia de trato urinário, e a fibra do laser, né, que também faz parte da uretrocistoscopia e também tem sua demanda. Né? Então, cada pinça, fibra, faz parte do equipamento. Muitas das vezes, elas são utilizadas tanto quanto a endoscopia rígida, quanto a endoscopia flexível, como nós abordamos no slide anterior, e tudo vai depender de cada paciente, onde nós lidamos com o paciente de 2 quilos e pegamos o paciente de 70 quilos. Então, infelizmente, nós temos que ter todo o material padronizado para cada tamanho de paciente. Qual o preparo para um paciente que é submetido à uretrocistoscopia? Né? Eu
geralmente são pacientes que são submetidos a protocolo anestésico, né? Então, para começar uma avaliação laboratorial, hematológica, com bioquímica, com a parte renal, a parte hepática, é o que geralmente se pede para pacientes que são submetidos a protocolo anestésico, desde uma simples castração, né, até uma limpeza de tártaro. Análise urinária e cultura, nós podemos fazer tanto durante o procedimento, né, ou muitas das vezes esses pacientes já são submetidos à coleta desse material. Uma avaliação cardiológica que é imprescindível, né, já que é o paciente que vai ser submetido a protocolo anestésico. O coagulograma vai depender do tipo de abordagem que será feito, se vai ser uma intervenção de mínima invasão, né? Então, tudo vai depender do que realmente vai ser solicitado para cada tipo de abordagem que será feita, né? Os exames complementares, geralmente, eles fazem parte de uma ultrassonografia e uma radiografia, né? Então, eles realmente fazem parte já até chegar à uretrocistoscopia. E eu particularmente, eu gosto de pedir um jejum de 8 horas de comida e 6 horas sem água, tá? É um protocolo para mais devido ao protocolo anestésico do que realmente para a uretrocistoscopia. Antes de quando o paciente chega até a minha pessoa, ele já fez inúmeros exames, né? Desde um check-up hematológico até os exames diagnósticos complementares. Eu vou falar um pouquinho de nada da importância desses exames até a chegada da uretrocistoscopia, né? Então, muitas das vezes, esses pacientes são submetidos a uma simples radiografia, né, onde pode indicar urólitos, né? Ele pode também determinar o tamanho, a forma e a posição do órgão, né, se tem algum tipo de irregularidade. O raio-x ele consegue mensurar hoje em dia com a tecnologia digital, mensurar o tamanho do urólito. Isso é importantíssimo para certos tipos de abordagem que será feita em mínima invasão. Consegue evidenciar metástase e massa tumoral no órgão, né? Então tem sua grande importância as imagens radiográficas. A radiografia contrastada, né, ou urografia excretora, ela realmente nada mais é do que um raio-x contrastado de trato urinário, né? Então ela pode detectar uma malformação em trato urinário, que são, por exemplo, os ureteres ectópicos, né? E ela também tem os indícios de lesões e obstrução uretral e até mesmo ureteral, né? Eu particularmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu conheço poucos colegas que fazem esse tipo de procedimento. E hoje em dia já está meio que sendo, não substituída a palavra correta, mas está sendo muito utilizada a tomografia, né? Então, algumas literaturas de mais ou menos há 5 anos atrás cita muito pouco da tomografia, né? E um colega aqui do Rio, ele vem me convencendo do uso, da importância da tomografia, e está me convencendo bem mais do que a radiografia contrastada, né? Mas cada caso realmente tem sua particularidade, tem suas indicações para certos tipos de exame, tanto como a radiografia contrastada, ela não pode ser deixada de lado, né, e ser substituído pela tomografia, mas uma pode complementar a outra, tá? Vamos falar da ultrassonografia. Eu acredito que seja o exame complementar que é mais solicitado de trato urinário, né? Ela consegue avaliar a forma, tamanho, espessura das estruturas, desde uma possível cistite até mesmo detecção de pólipos, massa tumoral em bexiga e início da metade de porção final de uretra, né? Porção inicial também. Então vai depender de cada enfermidade, vai ter a importância da ultrassonografia, né? Então, eu acredito que é um dos exames que é mais solicitados para avaliação de trato urinário baixo e alto também.
Esse é um outro exame que está sendo começado, na verdade estamos começando a utilizar aqui no Rio, que é o uso da fluoroscopia. Na verdade, muitas das vezes ele não chega a ser utilizado para diagnóstico. É claro que pode ser feito o diagnóstico por ele, mas muitas das vezes ele é utilizado para procedimentos de mínima invasão junto com a uretrocistoscopia, né? Por exemplo, um auxílio de colocação de estente uretral, uma colocação de duplo J. Então, ele já está começando a ter sua importância aqui no mercado de diagnóstico e mínima invasão, e eu não poderia deixar de, pelo menos, de comentar o uso da fluoroscopia. Tá? O que é a uretrocistoscopia transuretral? Na verdade, a uretrocistoscopia transuretral nada mais é do que, seja por endoscópio flexível ou até mesmo rígido, entrada pela uretra, né? No caso que seria uma fêmea, e essa fêmea entraríamos pelo vestíbulo vaginal, ganharíamos o ósseo uretral e chegaríamos até a bexiga, né? E isso seria a uretrocistoscopia transuretral, né? Seria da uretra até a bexiga, tá? Então, essa é a denominação de uretrocistoscopia transuretral. Essa é uma imagem, um vídeo de uma uretrocistoscopia transuretral. Abordamos o nível de ósseo uretral, fazemos a varredura até a chegada de bexiga, né? Conseguimos avaliar bem a mucosa uretral, desembocamos na bexiga, fazemos uma lavagem para retirar esse conteúdo de urina, né? Que ela deixa a imagem turva, e conseguimos avaliar bem a mucosa de bexiga, né? Conseguimos avaliar que ela realmente está bem vascularizada, a coloração rosácea. Então, conseguimos ter um padrão de normalidade. Avaliamos tanto os ossos ureterais esquerdo, como estamos sendo mostrado no vídeo, e o ósseo ureteral direito. Tá? É uma das imagens mais bonitas. E mais bonita ainda é quando nós conseguimos avaliar o fluxo de urina saindo do ósseo ureteral. Né? Essa é uma uretrocistoscopia transuretral. E a cistouretroscopia transabdominal, ou seja, nós vamos ter uma visualização primeiro da bexiga, para aí sim avaliação de uretra, né? Muitas das vezes ela pode ser feita por laparoscopia ou até mesmo por laparotomia, né? Conseguimos visualização da bexiga e logo em seguida da uretra. Uma ressalva, né? O gato macho ele não tem viabilidade para visualização de uretra. Por quê? Por mais que eu utilize uma ótica de menor calibre, a uretra do gato ela é muito pequenininha, né? Então, até onde eu sei, aqui no Brasil, eu desconheço alguém que consiga ter esse tipo de abordagem em uretra de gato. Tá? Então, infelizmente, ainda nós não temos para gato macho esse tipo de indicação. Tá? E aqui é uma abordagem de via laparoscópica, né? Nós conseguimos avaliar a bexiga, esvaziamos a bexiga, tracionamos a bexiga para fora da cavidade abdominal, fazemos uma incisão, avaliamos toda a bexiga, chegamos até a uretra e logo em seguida, após o procedimento, damos um único pontinho, tá? E coloca-se a bexiga de volta para a cavidade abdominal e encerra-se o procedimento, né? O que nós vamos começar a falar agora, entrar nos procedimentos de mínima invasão, né? Nós temos a cistolitotomia percutânea, muitas das vezes utilizada para retirada de urólitos, né? Recomendado via laparoscópica devido ao tamanho das incisões que são feitas, né?
e da recuperação mais breve do paciente. Para a cistolitotomia, ela tem que ser utilizada a ótica rígida, né? Já que a ótica flexível realmente ficaria um pouco inviável de fazermos qualquer tipo de extração de urólito, né? Geralmente não tem muita indicação, até por questões sanitárias também. E requer pinças específicas, foi o que eu tinha comentado no início dos slides, né? Da importância de cada pinça para cada tipo de procedimento que será abordado. Isso é uma cistolitotomia percutânea, ou seja, entramos pela bexiga, né, e avaliamos a entrada de uretra com os cálculos, praticamente semi-obstruindo a entrada de uretra, e fazemos toda a retirada desses cálculos via mínima invasão, né? Desembocamos em uretra, avaliamos para ver se realmente ainda tem qualquer tipo de urólitos, temos a certeza do que estamos vendo, né? Tanto eu quanto vocês, a imagem é muito clara, bem evidenciada, conseguimos tirar qualquer fragmento que realmente possa danificar todo o trato urinário baixo. Tá? Avaliamos a sonda, né, que nós colocamos para dificultar a passagem dos urólitos menores para qualquer tipo de obstrução mais adiante. E isso que é o resultado de uma cistolitotomia percutânea via laparoscópica, né? Nós entramos com uma ótica onde nós temos a visualização, a abordagem da bexiga, né? E conseguimos ver toda a bexiga até a uretra, né? E na verdade, são 2 pontinhos, né? Não mais que isso. Esse aqui fez um pouquinho maior, porque o cálculo deu um pouquinho mais de trabalho, então teve que fazer uma abertura um pouquinho maior, mas nada que realmente atrapalha na recuperação. Bom, quais são as principais indicações para a uretrocistoscopia diagnóstica, né? Bom, primeiro são os sinais clínicos de trato urinário, foi o que nós já comentamos nos slides anteriores, né? A polaquiúria, a estrangúria, né? As infecções bacterianas reincidentes, a obtenção de amostras laboratoriais, né? Cultura, histopatologia, má formação em trato urinário baixo, os traumas, muitas das vezes por manuseio de sonda uretral, ou até mesmo pelos urólitos, e incontinência urinária. Eu vou passar para vocês aqui alguns casos da uretrocistoscopia, né, na sua função diagnóstica, né. Conseguimos avaliar uma uretrite severa, né, isso é um tipo de diagnóstico, ele é uma estenose uretral benigna, essa estenose foi causada pela lesão de trauma, né, ou seja, o manuseio da sonda uretral, e a estenose nada mais é do que uma formação de tecido cicatricial, né, que ela realmente dificulta a passagem da urina até a sua eliminação, né. E as causas mais comuns de estenose benigna são a trauma, né, por sonda, grande parte na maioria das vezes, né, os urólitos e as infecções que, na verdade, não é tão comum em apenas uretra. E nós temos a estenose uretral maligna, né? Infelizmente, nós também encontramos os tumores em uretra, onde esses tumores eles crescem de uma certa forma que obstruem a passagem da urina. Então, são pacientes que realmente têm muita dificuldade para urinar, de eliminar essa urina, e o grande causador realmente são os tumores que dificultam bastante. E como diagnóstico, nós conseguimos retirar fragmentos para histopatologia. 95% dos casos que eu tenho de tumores em uretra são os carcinomas de células de transição,
A literatura, ela cita que são poucos relatos, né? E eu acredito que sejam subdiagnosticados, porque eu pego com uma certa frequência esse tipo de patologia, né? Um grande autor chamado Berendt, que é de Nova York, ele relata inúmeros casos no seu cotidiano, e eu acredito que seja subdiagnosticado. Tá? E o paciente ele geralmente apresenta sinais de disúria, estrangúria e hematúria, e realmente são mais acometidos em fêmeas do que em macho, né? Ainda não se sabe o certo, o motivo de ser mais acometido em fêmeas do que em macho. Alguns estudos relatam que tenham ação hormonal, mas ainda não tem nada muito concreto perante a isso. Tá? Mas tanto na literatura quanto na prática, realmente as fêmeas têm muito mais indicação para esse tipo de procedimento do que os machos. Ainda bem porque tem machos bem pequenininhos, como os Yorkshires, que realmente os equipamentos não passam em certos tipos de macho por via transuretral. Né? Então, de certa forma, teria que partir para uma uretrocistoscopia retrógrada, né, que nós falamos ainda há pouco, e acaba tendo invasão de abertura de cavidade abdominal e acaba demorando mais tempo para um diagnóstico, né? Já que na fêmea é apenas entrar por via natural. Bom, as cistites, né? Acredito que é uma rotina na clínica, né? Muitos pacientes eles apresentam essas enfermidades, muitas das vezes causado por bactérias, né? Urolitises, pólipos, tumores, e muitas das vezes eles são secundários, né? Nesse caso do vídeo, é um paciente que foi submetido a 3 meses antes, particularmente eu não lembro o que foi exatamente, eu sei que teve que fazer uma nova entrada de ureter, né, direito e esquerdo, e causou uma lesão muito severa, uma cistite bastante agressiva, que realmente não respondia bem ao tratamento conservador. Né? Então foi submetida a uretrocistoscopia e foi visualizado que os fios de sutura ainda estavam presentes na região de bexiga. Essa nuvem branca, né, nada mais é do que um processo infeccioso causado provavelmente por uma bactéria. E nesse momento nós tivemos a oportunidade tanto de coletar material para histopatologia, coletar material para cultura bacteriana, né, e conseguimos avaliar o que realmente se passava dentro de bexiga. Então, tem a sua importância e conseguimos ter uma resposta satisfatória após essa imagem que nós passamos para o clínico. E vamos passar agora para as neoplasias em bexiga, né, que são os tumores em bexiga. Mais uma vez, os carcinomas de células de transição, eles estão presentes tanto em uretra quanto em bexiga. Muitas das vezes eles são formados em base de trígono vesical, né? Eles ficam entre o ósseo ureteral direito com o ósseo ureteral esquerdo, e eles se proliferam, sua grande maioria das vezes, nessa transição. Então, nessa triangulação, eles se proliferam e muitas das vezes já tem obstrução em entrada de bexiga, né? Então, já começa a ter a clínica nesse exato momento. Né? Então, mais uma vez, acomete bem mais as fêmeas que os machos, né? E o diagnóstico é um diagnóstico tecnicamente simples, né? Entramos com uma câmera, visualizamos o que realmente tem de irregular e coletamos o material para fechar um diagnóstico. No vídeo nós temos uma massa tumoral, né? Realmente em base de trígono vesical,
conseguimos ver bem a irregularidade, proliferação de bactéria, que é secundária a essa tumoração que realmente está em base de bexiga, né? E conseguimos avaliar a bexiga por um todo, né? Tanto a base caudal, a base cranial, as bases laterais. E, de imediato, nós já fazemos a coleta de material para fecharmos o diagnóstico. O histopatológico é extremamente importante para sabermos o que realmente, qual é a origem dessa massa tumoral, se ela é uma massa benigna ou maligna. É claro que a localização, segundo o estudo, colabora para que seja uma massa tumoral, né? Então, mesmo assim, é sugestivo fazermos a coleta de material para termos a certeza e iniciarmos o tratamento. Carlos, é normal sangrar? É normal sangrar. Nós estamos lidando com um tecido ali que retiramos um pequeno fragmento, seja em endoscopia digestiva, endoscopia urinária, respiratória. Toda biópsia tem que sangrar. Onde sangra, tem vida. Tá? Não pode sangrar até morrer, mas tem que sangrar para realmente justificar uma coleta de bom material. Esse é um artigo que eu particularmente gosto bastante. Ele cita a importância da cistoscopia no diagnóstico de células tumorais, né? No caso, seriam os carcinomas de células de transição. E qual o resultado que os autores chegaram? Eles chegaram que, em macho, 65% dos casos foram fechados via cistoscopia. E em fêmeas, 96 casos foram fechados, 96% dos casos foram fechados via auxílio da cistoscopia. Durante o trabalho, eles justificaram o porquê da porcentagem de machos serem tão baixo perante o das fêmeas, né? E eles chegaram à conclusão que o tipo de material que foi coletado da pinça de biópsia interferiu, ou seja, pacientes de menor tamanho, eles exigem um menor tipo de equipamento e, automaticamente, tendo um menor tipo de equipamento, um menor material para coleta de biópsia, né? Então, muitas das vezes, são fragmentos muito pequenininhos que realmente a amostragem não era fidedigna para fecharmos um diagnóstico, onde nas fêmeas nós conseguimos coletar até com pinça de biópsia de gastroscopia, né? São as pinças de 2.3, 2.8. Então, quanto de macho, utilizamos geralmente as pinças de 1.8 e até mesmo de 1. Então, são fragmentos bem pequenininhos. Bom, nós falamos já das principais indicações de diagnóstica na uretrocistoscopia e agora nós vamos falar um pouco das indicações da uretrocistoscopia no tratamento em mínima invasão. Quais são elas? Né? São as extrações de urólitos, né? As retiradas dos cálculos, né, em bexiga, em uretra, né, as correções intramural de ureteres ectópico, a remoção de pequenos nódulos em uretra e bexiga, correção de má formação anatômica, né, e assistência de colocação de duplo J em pacientes que realmente necessitam esse tipo de entre aspas, prótese, né? Bom, nós temos a extração de urólitos via transuretral, ou seja, vamos recapitular. A via transuretral, nós pegamos a ótica ou o endoscópio flexível, entramos pela vagina ou pelo pênis, uretra e chegamos até a bexiga, né?
Esse tipo de procedimento em mínima invasão vai depender do tamanho do urólito, né, com o tamanho da abordagem que tem que ser feita para a retirada sem danificar ou até mesmo sem ficar presa na uretra, né? Como é que nós fazemos isso? Muitas das vezes, avaliação por radiografia digital, né, onde nós conseguimos mensurar o tamanho dos cálculos, né, e a ultrassonografia ela também colabora na mensuração desses cálculos, né, e o prognóstico passa a ser bem excelente comparado com uma de cirurgia aberta, né, uma laparotomia. Então, nesse caso, nós estamos com um endoscópio flexível, né, nós conseguimos visualizar em bexiga inúmeros cálculos, né, utilizamos uma pinça basket, que é uma pinça recomendada para a extração de urólitos, fazemos a apreensão do urólito, estamos saindo da bexiga. Esse é um ponto importante, onde nós temos que ter um bom senso de realmente se vai passar na uretra ou não. Se passou sem realmente ficar preso, está pronto para ir para casa, prognóstico super excelente, e avaliar logo depois do último cálculo que foi retirado, se realmente teve algum dano e se realmente tem que ser tomada uma medida mais conservadora para não formar uma uretrite severa. Tá? Então, isso tudo tem que ser mensurado antes de ser submetido, do paciente ser submetido ao procedimento em mínima invasão. E nós temos também a opção de extração do urólito, né? Que são os cálculos maiores, que esses realmente não passam em bexiga, né? Eu, particularmente, só tive um caso que eu tive a oportunidade de utilizar o laser ômio, que qual a função dele? Ele degrada os cálculos, né? Então, ele vai destruindo os cálculos maiores até formar esse meio arenoso e faz um procedimento de lavagem, e com isso nós conseguimos fazer uma abordagem completa da retirada desses urólitos, né? Também é indicado, antes de qualquer procedimento, seja por litotripsia laser ou por extração transuretral, extração mecânica, né, tem que ser mensurado, ver se o laser ômio ele tem indicação, porque não adianta nada ter uma bexiga repleta de cálculo, onde eu não vou conseguir ter abordagem para degradar o cálculo e não vou conseguir ter um êxito na manobra. Então, tudo tem que ser bem pensado antes de fazer qualquer tipo de procedimento minimamente invasivo. Tá? E o que realmente ainda não deixa, não viabiliza, pelo menos a nível Brasil, é o custo do laser. O custo do laser desse tipo está na faixa de uns R$400 mil, e o problema é passar isso para o tutor, e nem todos eles colaboram com um valor que chega a ser bem acima de uma cirurgia aberta. Né? Acredito que um procedimento desse custe 3, 4 vezes a mais do que uma cirurgia aberta. Porém, o prognóstico é 3, 4 vezes melhor do que uma cirurgia aberta. Né? Então, eu particularmente não tenho cliente que justifique eu comprar um equipamento desse. E quem sabe em breve eu teria a oportunidade de adquirir um desses e conseguir botar na prática. Bom, nós também temos os remanescentes paramesonéficos. O que é o remanescente paramesonéfico? É esse septozinho que segura a entrada de ósseo uretral junto com o canal vaginal. Muitas das vezes essa membrana ela colabora com o relaxamento do ósseo uretral e fica o paciente incontinente, fica saindo um fluxo de urina, e
A abordagem é extremamente simples, né? Nós vamos ver no próximo slide que a resolução é toda via mínima invasão, é um procedimento simples de ser feito e com prognóstico super excelente. Deixa eu ver se... Acho que travou aqui. O remanescente, né, nós fazemos a avaliação de uretra, começamos a abordagem para fazermos a retirada sem qualquer tipo de dano ou até mesmo de lesão na estrutura. Nesse caso, eu utilizei o laser diodo, até porque esse paciente ele também tinha um ureter ectópico, então já que estava com um laser a postos, eu preferi utilizá-lo para fazermos esse procedimento. Tá? Um procedimento simples que tem um prognóstico bem excelente. Esse aqui é um dos artigos que eu também gosto bastante, que é o do Chick Weiss. O Chick Weiss é um dos grandes autores e todo o trabalho que ele publica eu faço questão de ler. Ele fala da eficácia do uso de laser diodo nesse tipo de achado, né, na cistoscopia, né? E nesse trabalho ele fala da grande eficácia e do prognóstico excelente com o uso do laser diodo nesses 36 casos. É um número significativo, 36 cães, e realmente vale a pena conferir esse artigo científico por inteiro. Bom, agora nós vamos falar de ureter ectópico intramural. O que é ureter ectópico intramural? O ureter ectópico, os ureteres eles têm que ficar conectados na bexiga, do lado direito e do lado esquerdo. Só que muitas das vezes o ureter ectópico ele acaba se acoplando na entrada de uretra ou até mesmo em porção final de uretra, né? E o que acontece nesses casos? O paciente ele fica incontinente, né? Então, são pacientes que são acometidos já na sua fase juvenil, né? Já que é uma formação congênica, né? As fêmeas são mais acometidas que os machos, ainda não sabemos o motivo disso, mas a resolução, antigamente, eu não posso falar antigamente a palavra correta, mas muitas das vezes é feito por cirurgia aberta, só que o prognóstico é bem mais complicado, bem mais complexo que um procedimento minimamente invasivo, né? No vídeo nós conseguimos avaliar a entrada de wash ureteral esquerdo e acima a entrada de bexiga, né? Ou seja, o wash ureteral esquerdo está desembocando na uretra, ou seja, era um paciente que realmente tinha uma incontinência. É um paciente que utilizava fralda com uma certa frequência, desde que praticamente nasceu, e foi diagnosticado com mais ou menos 1 ano, e o prognóstico é super excelente e comparado com uma cirurgia aberta. Vou passar para vocês o vídeo da correção, né? Nada mais é do que um fio guia, onde nós realmente colabora para a abertura do ureter ectópico, né? Qual a função desse procedimento minimamente invasivo? É fazer com que o ureter desemboque dentro da bexiga, né? Por quê? A bexiga ela tem o esfíncter, né, que ela consegue reter a saída de urina. Então, nada mais é do que desembocar o ósseo ureteral que está na uretra até a entrada de bexiga, né? E o esfíncter da bexiga é que vai segurar a urina. Então,
tecnicamente é isso que tem que ser feito, né? Tirar da uretra e desembocar na bexiga. Aqui, após o procedimento, nós fazemos a abertura e ele já está desembocando a urina em bexiga, em vesícula urinária, né? E o prognóstico é super excelente. Todos os pacientes que eu fiz esse ano me deram uma resposta super satisfatória. Eu, particularmente, não faço uma cirurgia de ureter ectópico, cirurgia tradicional, cirurgia aberta, né? Então, praticamente boto como padrão ouro a via de correção mínima invasão com o auxílio do laser diodo. É um outro artigo do Tickenweiss junto com Berendt, né? Ele pega 32 casos de pacientes com ureter ectópico, né, intramural, e ele reforça a eficácia da ablação com laser diodo via cistoscopia, né? Então, é como se fosse um padrão ouro hoje em dia, fazer esse tipo de correção via mínima invasão e tentar deixar de lado a de cirurgia aberta. Eu posso falar por deixar de lado, porque eu fazia por cirurgia aberta, e eu tive algumas complicações normais de cirurgia aberta, e eu podendo fazer esse procedimento via mínima invasão, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de sangramento, entregando o paciente em 24 horas na mão do tutor, sem nenhum tipo de transtorno, é fabuloso tanto para mim, para o paciente, quanto para o tutor, né? Todo mundo sai feliz e é o que importa a gente ver. E nós vamos também falar da cistite polipóide, né? A literatura cita que é uma enfermidade rara, muitas das vezes elas são causadas pela cistite crônica, pela cronicidade das cistites, né? Elas formam essa massa penducular, diferente dos tumores que realmente eles ficam localizados ali em base de trígono, né? Então, os pólipos eles têm origem mais em polo cranial, em parte dorsal. Geralmente são pacientes que têm hematúria, né? Esses pêndulos, né? Junto com a formação polipóide, eles acabam são extremamente friáveis e eles sangram com uma certa frequência. Então, tá aí a grande causa da hematúria, né? E a literatura recomenda que pólipos acima de 1 centímetro devem ser retirados para evitar qualquer tipo de malignidade, né? A causa é idiopática, porém nós já temos uma literatura recente de 2018 que ele já cita e já começa a casar esse tipo de imagem com pacientes com cistite crônica. Tá? Nós temos 2 tipos de abordagem. Um por alça de polipectomia, né? Nesse caso, é uma bexiga com inúmeros pólipos em parte cranial, né? Já que estou trabalhando com um endoscópio flexível, eu consigo trabalhar com ele lateralizado, vai depender de como eu achar melhor, da forma de abordar. E nós fazemos a retirada do pólipo em alça dupla de polipectomia a frio. Carlos, mas como é que você vai tirar isso sem sangrar? Vai sangrar. Esses pólipos até 3 centímetros, eles me passam uma confiança de que realmente não vai ter um sangramento absurdo, onde o paciente vai precisar fazer qualquer tipo de transfusão ou algo do tipo. Então, nós fazemos a retirada a frio, que nós chamamos, tá? Vai sangrar, é normal, tá? Mas nada que realmente leve um paciente ao óbito. Tá? Também não é nada que eu vou fazer uma chacina dentro da bexiga. Sangra um pouquinho, mas nada muito absurdo, não. Nesses casos de cistite polipóide, com retirada a frio,
digamos que de 10 casos que eu fiz em 2019, 8 casos tiveram recidiva. Tá? Então, infelizmente, a FRI, hoje em dia, eu particularmente não utilizo mais. Então, mais pelo uso pela recidiva do paciente, do que realmente pela técnica que seria aplicada. Então, nós temos a oportunidade hoje em dia de trabalhar com o uso do laser diodo. Fazemos a ablação, nós conseguimos ter uma visão bem mais privilegiada, não tem sangramento, nós tiramos literalmente o mal pela raiz, né? O prognóstico é muito mais favorável comparado com uma retirada via polipectomia a frio, né? E eu, particularmente, desde 2020, eu devo ter feito umas 4, 5 casos de pólipos, né? E nenhum deles tiveram recidivas. Como eu sei que não tiveram recidiva? Pela clínica que foi apresentada, não foi apresentada, e esses pacientes, eu tenho certeza que eles fizeram acompanhamento via ultrassonografia, né? Então, são pacientes que eu tenho contato até hoje e me trouxeram uma resposta e uma satisfação muito grande de eu ter feito uso do laser diodo nesses pacientes para retirada de pólipo. Tá? Então, qual foi a conclusão que chegamos? Que realmente o uso do laser diodo até então não colaborou para a recidiva desses pólipos em bexiga. Bom, isso aqui foi os casos que eu tive em 2020 e eu acabei botando isso em estatística, né? São os pacientes que são mais chegam até o centro cirúrgico para esse tipo de procedimento, são os pacientes que têm neoplasia, seja de uretra ou em bexiga, né? Então, esmagadora, quase mais de 70% são os casos de neoplasias, né? Logo depois vem a cistite, que são inúmeros tipos de cistite, desde uma cistite polipóide até uma cistite bacteriana, uma cistite por trauma, uma cistite por corpo estranho, né? Os urólitos ainda são baixos, eu esperava um pouquinho mais, né? Mas tem também a sua importância, a sua demanda. Eu, particularmente, nunca tive um caso de cistite parasitária, nem em 2020, em 10 anos que eu já faço, eu não tive a oportunidade de presenciar um parasita em bexiga. Os uretérios ectópicos, eles têm uma crescente, né, nesses números. Então, eu acredito que seja mais por desconhecimento dos colegas do que realmente pelos casos que realmente ainda tem, né, a surgir. Os pólipos, né, tem uma demanda tecnicamente interessante, porque eles chegam até a cistoscopia com suspeita de neoplasias, e muitas das vezes são pólipos, né? Então, eu acredito que seja um dos motivos que realmente tem essa taxa um pouquinho mais elevada. Os mesonéficos remanescentes, né, que na verdade são mais um achado, então nós já acabamos fazendo o procedimento para correção desse tipo de enfermidade. E os que realmente são sem diagnóstico é bem baixo, né? Então, muitas das vezes, os sem diagnósticos não está em bexiga, não está em uretra, mas está em entrada de ureterna, direita ou esquerda, que são as hematuras. Mas até o potencial diagnóstico da uretrocistoscopia realmente é fantástico, é fabuloso e está numa crescente bem evidenciada, e eu acredito que teremos uma demanda cada ano que passar maior. E esse aqui é um presente que eu ganhei logo 48 horas após uma correção do uretério ectópico intramural, que foi um presente que o tutor me enviou a foto, já que ele mandava a foto da fralda
toda urinada, né? E é muito gratificante você ver uma fralda seca, sem nenhum tipo de urina, o paciente não apresentando mais nenhum tipo de incontinência urinária. E é o que eu pude compartilhar com vocês sobre a importância desse procedimento via mínima invasão, onde todos saíram satisfeitos, tá bom? Muito obrigado pela participação aí, pela disponibilidade de vocês terem assistido a palestra e fico à disposição de vocês para perguntas. Obrigado. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Antes de mais nada, quero agradecer muito ao Dr. Carlos, né, pela disponibilidade de participar do nosso evento. A palestra foi excelente e a gente teve muitas perguntas aqui, elogios. E antes de seguir para as perguntas, eu quero avisar que o formulário, o link para o formulário de presença já está disponível no chat, tá? E aí já pode começar a projetar as perguntas. Primeira pergunta, da Cris Sawada. Em relação aos materiais, as pinças não são reutilizáveis? Pelas fotos pareciam de material esterilizável. Fiquei em dúvida do porquê onerar o tutor com as pinças. Boa pergunta que ela fez. Segundo a Anvisa, as pinças todas são descartáveis, né? Então, tanto o continente europeu quanto o brasileiro, na prática não funciona tão bem assim. É claro que cada pinça dessa custa uma fortuna. Quando eu falo uma fortuna, seria inviável passar para o tutor uma pinça de R$2.000 por procedimento somente a pinça. Então, na teoria, não funciona nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então, boa parte delas são pinças reutilizáveis e as pinças chamadas descartáveis, né, elas são bem caras e a vida útil dela é menor do que uma pinça permanente. Lembrando que uma pinça permanente ela está na faixa de R$8.000, dependendo do tipo de pinça. Então, se eu tiver que colocar na prática como realmente tem que ser, não existia esse tipo de procedimento, nem em continente europeu, nem em continente americano, e muito menos em continente da América do Sul, né? Então, nós temos que ponderar e saber como utilizar e até mesmo fazer uso dessas pinças, de tentar ficar um jogo justo para ambas as partes. Tá? Entendido. Próxima pergunta da Luísa Souza. Em caso de animais com hematúria, ainda é possível visualizar as estruturas? Sim. Mesmo que a hematúria, a causa seja digamos, de ureter ou até mesmo de renal, né? Assim que eu entro em bexiga, né? A urina ela fica bem avermelhada. Só que nós fazemos um fluxo de soro fisiológico. E esse soro fisiológico ele fica lavando a cavidade. Então eu consigo aumentar ou diminuir essa demanda. Então é um fluxo que realmente não vai me atrapalhar, mesmo que eu for fazer qualquer procedimento em mínima invasão que vai ter sangramento, né? O próprio fluxo de lavagem que nós chamamos, eles conseguem deixar as estruturas visíveis. Próxima pergunta da Cris. Existem raças de cães e gatos com maior incidência de formação de urólitos? É mais frequente em cães ou gatos? Olha, se é mais comum em cão e em gato, eu não posso te responder com certeza. Eu sei que o que chega para mim são os cães, porque gato, muitas das vezes, acho que devido ao equipamento, os próprios clínicos eles não indicam, é muito pequeno, eu prefiro abrir. Agora, os cães, o Cocker, Shih Tzu, Spitz,
fazem parte da rotina veterinária. E, em grande parte, são os machos que realmente chegam, mas tem diversos tipos de raça, mas as raças mais acometidas são os Shih Tzus, Maltês, Yorkshire, são as raças que são mais acometidas. Faço uma pergunta da Fernanda Andrade. Uretrocistoscopia é um procedimento acessível hoje em dia, tanto para os tutores quanto as próprias clínicas? Sim, com certeza é acessível. Eu conheço vários colegas do Brasil inteiro que já fazem esse tipo de procedimento e o valor ainda é um pouco elevado comparado com um raio-x, por exemplo. Eu acredito que nunca vai chegar a ser um valor de um raio-x, até porque tem procedimento anestésico, mas o valor da uretrocistoscopia deve estar uns 10, 20% mais alto do que uma tomografia. Vai depender de cada região. Eu, sinceramente, eu não posso falar valor, porque estou falando com vocês de Brasília, eu sou do Rio, então provavelmente deve ter alguém de São Paulo, então os valores eles oscilam bastante, mas geralmente ficam uns 20% acima de uma tomografia. E o que, só uma ressalva, o que deixa caro esse tipo de procedimento é a manutenção dos equipamentos e os valores de cada peça, seja de uma pinça de biópsia, uma ótica, um endoscópio. A manutenção é extremamente cara e é tudo baseado no valor do dólar, né? Então, se o dólar está lá em cima, pode ter certeza que tudo sobe. Realmente, os meus equipamentos valem ouro. Talvez eles sejam mais valorizados do que se eu estivesse investindo em barra de ouro. Próxima pergunta da Cris é: os urólitos são muito resistentes à pressão mecânica? Não seria possível tentar quebrar o urólito com a pinça? Não, não seria possível tentar quebrar o urólito com a pinça. Eu vou quebrar minha pinça e não vou quebrar o urólito. Então, tem urólitos que também não se desfragmentam, nem se eu pegar na mão, eles vão se desfragmentar. Então, por isso que nós utilizamos a litotripsia, que é um tipo de laser que realmente ele tem força entre aspas falando, para desmembrar e triturar esse urólito. Infelizmente, não tem nada mecânico que consiga quebrar esses urólitos. Próxima pergunta da Nayane Caroline. Além dos exames pré-anestésicos, é necessário que o animal esteja em jejum? Sim, é necessário sim, até porque o paciente que vai ser submetido a anestesia, né, já que ele vai estar em anestesia, se ele não tiver em jejum de comida, a tendência é o alimento de trato gastrointestinal ter um relaxamento e ele fazer uma falsa via e até mesmo broncoaspirar. Como já aconteceu casos de a gente pedir para o tutor, por favor, faça o jejum, e o próprio fica com muita peninha, não, ele vai ficar sem comer, aí ele entope o cachorro de comida 1 a 2 horas antes do procedimento, e assim que ele é submetido a protocolo anestésico, é colocado em decúbito ventral, ele jorra alimento pela boca, e muitas das vezes é um transtorno que nós temos que parar para solucionar esse alimento que está fazendo falsa via, né? Então é um cuidado a mais que nós temos que ter. Próxima pergunta da Larissa Akiyama. O senhor concilia o tratamento farmacológico para a dissolução de urólitos adjuvante à cirurgia? Se sim, quais fármacos? Olha, muito boa a pergunta sua, porque geralmente quando chega para fazermos a retirada via transuretral desses urólitos, já fez todo tipo de homeopatia. Eu, particularmente, não vou saber te responder, porque é uma outra colega que eu indico para ela tentar fazer esse tipo de tratamento conservador. Então, eu prefiro não saber o que ela está fazendo ou deixando de fazer, porque
até para não ficar uma coisa... Eu brinco com ela que cada macaco no seu galho, né? Então ela fica na parte dela lá, se der certo ela conversa comigo, mas eu te peço desculpa, mas eu não vou conseguir te responder qual o tipo de tratamento farmacológico que ela utiliza para desfragmentar urólitos. Outra pergunta da Cris Salada. No caso de remoção dos pólipos de até 3 centímetros com a pinça, se após o histopatológico confirmar a malignidade, esse tipo de remoção garante a margem de segurança necessária? Nossa, que pergunta boa, hein? Bom, vamos lá, vou te responder. Foi o que eu te disse, né, durante a palestra. Geralmente os pólipos eles se dão em polo cranial, né? Eles ficam em polo contrário aos tumores. Eu, particularmente, nunca peguei... porque a imagem característica do pólipo ela é muito dela mesma, aquela forma pendular, aquela forma bem hemorrágica. É uma imagem muito bonita do pólipo, já comparada com uma massa tumoral. Ela já é mais robusta, ela já é mais esbranquiçada, ela já é mais emborrachada, mas tem casos também de ablação de tumores de carcinoma de célula de transição via laser diodo, né? Nada mais é do que paliativo. Se foi confirmado realmente carcinoma de células de transição, na sua grande maioria, confirma no histopatológico, por mais que eu faça a ablação, ela passa a ser paliativa. Ela tem que ser conjugada junto com tratamento oncológico, ou seja, radioterapia, quimioterapia, vai dependendo do que realmente for de cada protocolo do oncologista. Mas não tem como retirar com margem, já que por mais que eu tire o mais próximo da mucosa, fazemos uma mucosectomia, ainda vai ficar células tumorais ali. Então, acaba sendo paliativo. Eu acho que não temos mais perguntas, agora só elogios mesmo para a palestra, então... Obrigado. Novamente, muito obrigada pela palestra, enriquecedora, e aos nossos ouvintes, nós agradecemos também a participação, a presença. É isso, até mais, muito obrigada. Obrigado mais uma vez, tá? E parabéns aí pelo evento, tá bom? Obrigada. Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite.